que tem contribuído com todas as ações possíveis no combate ao contágio do coronavírus. As medidas tomadas pela Câmara seguem a linha dos decretos municipais e estaduais de forma a prevenir qualquer tipo de risco à saúde pública. A Câmara Municipal pede à população almeirense que se proteja suas famílias e seus habitantes. Utilize as orientações de distanciamento social, higiene, uso de máscaras, álcool em gel, lavar as mãos, alimentos e itens de uso contínuo em suas residências. Vamos juntos combater este mal que preocupa nossas famílias. Fiquem em casa, não saia sem máscara. Estamos apresentando Raízes 104, último de Almeida. Olha, lembrando a vocês que nós estamos ao vivo pelo Facebook, está todo mundo aqui, doutor Angel está aqui, a Átila está aqui, Léo e também o prefeito Ademir Gobira, como sempre fazemos, sempre das terças, segundas ou terças-feiras, mas hoje o prefeito está vindo aqui na segunda-feira, porque não são boas as notícias. Posso dizer assim, né, Ademir? Pode sim. Eu quero que você confirme o que eu estou falando. As notícias para nós aqui, para Almenara, em nossa região, não são boas. Os casos de Covid-19 estão aumentando no interior e aqui no bairro de Jequitinhonha já começa a preocupar, não é isso? Bom dia para você. Bom dia, Último. Bom dia, amigos da Almenara Estéreo FM, ouvintes aqui de Almenara, de toda a região, ouvintes de Minas Gerais e até pessoas de fora do Brasil que costumam estar nos ouvindo. Com certeza. Nos ouvindo nessa manhã. Assim, que a gente está vindo falar aqui. Tudo que a gente previu que poderia acontecer, que não fosse bom na semana passada, acabou que aconteceu. A gente teve um crescimento exponencial, essa semana que passou. A gente viu no início da semana, na análise que a gente veio fazendo, os casos suspeitos que a gente estava acompanhando, que teria que testar, e a gente concluiu exatamente em cima de toda a questão médica, de que a situação, o quadro, ele piorou bastante, significativamente. Talvez depois que a gente está lidando com o Covid, talvez seja, talvez seja o momento mais crítico que a gente está vivendo. A gente teve semana passada, para essa semana, de segunda-feira que eu tive aqui, para essa segunda-feira a gente teve um acréscimo de 14 casos. 14 casos? 14 casos. A gente teve um acréscimo assim substancial de 14 novos infectados, sendo que desses nós tivemos 9 casos em apenas uma repartição que a gente fez, que nós estamos acompanhando. Em apenas uma empresa nós tivemos 9 casos constatados. O último pode, porque na verdade é um trabalho que a gente está fazendo conjunto, não tem nada de que vá trazer compromisso, até porque a empresa está contribuindo demais, mas a gente está monitorando já. A quarta-feira agora faz 14 dias que nós suspendemos todas as atividades da SAI e da Tabocas. SAI e Tabocas. SAI e Tabocas. São nessas empresas. São, e a gente pediu, a gente acompanhando, a empresa testou a nosso pedido 208 funcionários, e nós detectamos 9 casos lá, isolamos os 9 casos, e os demais continuam em quarentena. Está vendo que a gente está fazendo um trabalho sério, que nós paramos 2 empresas do porte delas, com o tamanho que tem, com o tanto de obras que estão executando por 14 dias. Então, assim, só para me voltar um pouquinho, esses 9 casos foram testados positivos Covid. Positivos Covid. Assim, é tudo dentro daquilo último, assim, eu acho que a eficiência da gente estar descobrindo tantos casos, da gente estar num caminho tão certo, eu devo isso ao trabalho sério que a área de epidemiologia da prefeitura tem feito, que os médicos têm feito, que as enfermeiras têm feito, que os técnicos têm feito, assim, e a gente tem caminhado assim em um rastreamento que tem sido o pulo do gato. E essa situação já estava nos incomodando,
nós já havíamos suspendido os serviços delas. A gente já, aí elas conseguiram entrar no rol dos essenciais. Já existia essa preocupação. Não só existia essa preocupação, como existia diversas conversas. Nós chegamos a fazer um decreto exclusivo para eles. Nós fizemos inúmeras visitas, a equipe médica fez. Nós notificamos, pedimos, apresentamos um relatório da inspeção que nós fizemos lá. Pedimos eles um monte de exigências, eles estão cumprindo um monte e nós suspendemos as atividades deles. Suspendemos as atividades, colocamos aqueles que estão positivos em um lugar específico e os não positivos em quarentena, porque a gente não sabe o nível que esse negócio está testando positivo, mas pode ser que o teste não teve a sensibilidade necessária. E eles estão 14 dias, quarta-feira agora faz 14 dias, só voltarão à atividade depois que retestarem todos os seus funcionários, conforme exigência nossa. Doutor Nangel está tratando da parte jurídica e doutor Gustavo da parte médica, e a gente tem tido uma preocupação enorme, né, com isso, e a preocupação nossa é porque também, eu falei, nós tivemos 14, eu falei de 9, mas nós tivemos 5 novos casos, e esses 5 novos casos também nos chamou bastante atenção, porque são casos que assim estão bem ramificados dentro da nossa cidade. São casos em que alguns, inclusive, a gente não tem histórico, e não teve histórico de viagem. Teve alguns que tiveram histórico de viagem, mas outros não estiveram, o que confirma para nós, né, de contaminação comunitária, o que fortalece a nossa tese da presença nítida e viva do vírus na nossa cidade, e que reforça para nós a necessidade da gente convocar toda a população para um ato de consciência, para um gesto de conscientização. Eu tenho avisado sempre, se tudo que a gente tem falado está gravado, está escrito, né, assim, está aí nos anais da história. Se a população não nos ajudar, se a população, assim, último, sabe, às vezes o sentimento que eu tenho é que está acontecendo um esfriamento, uma insensibilidade total. O mundo está derretendo de morrer gente, né? Nossa cidade está... A gente está avisando todos os dias. Nós tínhamos 6 casos quando a gente reabriu o comércio. E esse negócio foi crescendo. E o que eu falei anteriormente, começou por 1, por 2, por 3, por 4. Na semana, nós chegamos a ter 14 numa semana. Então, assim, nós mudamos de 23 para 37. Se a gente continuar no ritmo que está indo, e se as pessoas não nos ajudarem, a gente vai chegar em 50, em 60, em 100, em 200. Aí eu posso falar para você, perdeu o controle completamente. Salinas ali, último, está em lockdown, tem 60 casos. A justiça já mandou lacrar tudo, mandou fechar, até supermercados fecharam lá. E aí dá uma pandemia. Então acontece, com óbitos e tudo. Graças a Deus, nós temos 22 acompanhados hoje infectados. Devem receber alta alguns, devem continuar outros. Nós temos um paciente hospitalizado, né? Mas o quadro é um quadro bom, é um quadro que, graças a Deus, está evoluindo bem, né? Eu quero agradecer ao pessoal do Hospital Deraldo Guimarães, na pessoa do diretor clínico e todos os médicos envolvidos ali. Eu não vou citar nomes porque eu corro risco de ser injusto. Agradecendo a diretoria do hospital, agradecendo a administradora do hospital, né? Agradecendo os enfermeiros do hospital, os técnicos de enfermagem que estão dando a vida. E quando você conversa com eles, você vê o nível de ansiedade, estresse. Eu tenho amigos médicos que estão lá trabalhando direto, que compartilham conosco, né, a dor, aquela situação que está aí nas redes sociais de 2 pessoas de Joaíma que receberam alta. A médica que recebeu aquelas pacientes contou para mim a aflição e o desespero ao receber pacientes num quadro gravíssimo, e que passou na cabeça dela um monte de coisas, né? Pô, nós vamos perder essa paciente, e a luta que eles tiveram para poder recuperar o paciente. E assim, aí último, a gente vê de um lado um empenho sobrecomum da área médica, uma preocupação gigantesca da área de saúde, e a gente vê de outro lado um monte de gente que está parecendo que não está acontecendo nada, está parecendo que está tudo normalzinho, mas não está normal. E uma coisa que eu quero assim falar, último, e a anormalidade das pessoas está trazendo um prejuízo financeiro muito grande para a nossa cidade. São atitudes como essa. Esse final de semana tinha lugar em Almenara que tinha cavalgada, último, para você ter ideia. As pessoas
assim, não sensibilizaram para o que está acontecendo e está trazendo um prejuízo muito grande, inclusive para a questão comercial. Nós estamos aí essa semana, iniciamos a semana com o comércio fechado, aí nós estamos vendo os comerciantes pagando preço, nós estamos vendo quebradeira, nós estamos vendo dificuldade. Por quê? Porque é o único mecanismo que a ciência diz que é o isolamento, o distanciamento social e o uso da máscara. Eu saí de minha casa para vir trabalhar hoje cedo. Certamente, doutor Arnaldo, eu passei por mais de 10 pessoas na rua sem usar máscara. Sem máscara. O último, é inadmissível. Para mim, isso é um caso de polícia, para mim, esse caso, entendeu? Porque, assim, as pessoas estão colocando a vida delas e a vida de outros em risco. Eu não sei onde que o vírus está, nem quem está contaminado, nem quem não está, sem que se manifeste, sem que a pessoa vire um paciente sintomático, eu não tenho como saber. Então, essa prevenção quem tem que fazer somos nós. Então, assim, aí a gente está vendo uma situação crítica. De um lado a gente é pressionado, e eu entendo muitas vezes a pressão. Eu preciso cuidar das vidas, nós precisamos ter responsabilidade. E as pessoas estão no fundo das casas fazendo farras, as pessoas estão no fundo dos botecos tomando todas e mais algumas. As pessoas estão fazendo cavalgada, as pessoas estão preparando grandes festas de São João na zona rural. Ora, último, e fica parecendo que ou a gente está enxugando gelo, ou estamos fazendo papel de besta. Ou então vou arrumar um nariz de palhaço, pouquinho, doutor Arnaldo, de Átila, Nangel, Niléu e em mim. E em mais um monte de gente que está preocupada em salvar vidas. Se a gente tiver o mínimo de responsabilidade, se nós conseguirmos conciliar as coisas, dá para a gente funcionar normalmente a cidade. O que está fazendo a gente tomar ações de prevenção total é isso. É porque Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não, Último, pode fazer. Deixa eu fazer uma. Se o doutor Arnaldo quiser também, porque eu acho que faz parte, o doutor Arnaldo já chegou aqui, registrando a presença dele. Ademir, se nós não estivéssemos com o comércio fechado, com a responsabilidade de fechar o comércio, de estar sempre falando, ó, fique em casa, de estar usando máscara, eu estou falando em Almenara. Com certeza nós teríamos... já tinha morrido gente de quilômetro, tinha morrido gente para perder de vista. A gente tem, e o que acontece? Mais do que isso, a parte preventiva, se as pessoas... É o que eu falo, Último, algumas ações que nós tomamos lá atrás trouxe reflexos muito positivos para nós. São algumas ações que outras cidades que estão efervescendo aí não tiveram. E para você ter ideia, Último, assim, nós só voltando a falar para você, em Belo Horizonte o Calil retrocedeu. Hoje estava marcada a abertura de diversas lojas, de shopping centers, de um monte de coisas. Voltou atrás. Não vai abrir mais. Curitiba, que estava tudo funcionando normalmente, hoje já mandou fechar um monte de coisa. Eu estou falando de lugar que as coisas estavam fluindo bem, estavam aparentemente bem. E o que nos chama mais atenção, Último, é a questão da saúde. É o que a Secretaria Estadual de Saúde está nos advertindo. Está aí nas internets da vida, nas notícias da UOL, do Globo, do Dia. Só que eu li hoje, eu li na UOL, eu li no Globo, eu li no Dia, eu li no Estaminas. Tudo isso falando em algumas 97 cidades em Minas Gerais que estão em colapso total. Por quê? Por causa da questão do hospital de referência. E a Almenara está entre essas. Por quê? Por causa de Teófilo Otoni. Nós estamos com 100% dos leitos em Teófilo Otoni já ocupados. Nós estamos com quase 100% em Valadares, com 100% em Ipatinga. E hoje a ação que fez o Calil tomar de pisar no freio foi a quantidade de UTIs, de ocupação de UTIs, que aparentemente Belo Horizonte era um caso que a gente tratava assim com especial atenção, virou isso. Então, assim, as atitudes nossas são sempre embasadas na questão científica e na questão de responsabilidade. Não é a questão do prefeito querer. Às vezes as pessoas falam assim, e aí, prefeito, como é que é? Você vai fechar o comércio? Como se o prefeito fosse uma vontade própria, um desejo do prefeito, como se fosse por parte do capricho do prefeito. Se for para o prefeito escolher entre abrir e fechar, você não tem dúvida que o prefeito quer que abre. Até porque nenhum prefeito quer matar a sua economia, nenhum prefeito quer enterrar a sua economia, mas os prefeitos precisam ter responsabilidade. Ontem alguém mandou para mim um texto que eu achei assim dos melhores que eu já recebi até hoje. Eu queria só
ter a oportunidade de compartilhar aqui com você, só para poder ficar registrado o que um secretário de saúde de outra cidade mandou para o meu secretário de saúde. Temos que esperar duras críticas. Como sempre, as pessoas não estão ajudando, mas nos culpa por tudo. Se abre o comércio, tá errado, tem que fechar. Se fecha, vai quebrar todo mundo. Nunca terá outro culpado. Se morrer gente, a culpa é nossa que não fechou a cidade, deixou o povo entrar e sair. Se Deus nos abençoar e não acontecer nada de mais grave, nós somos loucos. Não precisava de fazer tudo isso que nós fizemos. Ou seja, sempre a flecha vai estar direcionada para um alvo. E o que eu quero é ter a consciência de que nós estamos cumprindo o nosso dever com responsabilidade. Com certeza, com certeza. Se as pessoas ajudarem. E aí, último, a gente quer fazer um grande movimento, inclusive, começando pelo comércio, que os comerciantes, que os funcionários do comércio sejam agentes, levando a mensagem de consciência, de responsabilidade, para as pessoas, para a gente ter condição de manter essa cidade numa condição pelo menos de normalidade, porque senão, eu sinto de falar, se a gente tem 37, amanhã for para 50, para ir para 100 vai ser vai ser mais complicado. Mais complicado, eu estou vendo muita gente aí já mandando trazer a fogueira de São João para botar na pedra. Menos nas ruas de Almenara. Eu só quero avisar que nas ruas de Almenara estão 100% da população desautorizadas a colocarem fogueiras. Se colocarem fogueiras nas ruas de Almenara, o caminhão da prefeitura vai passar e vai recolher todas. E o bombeiro também, se estiver aceso, o bombeiro pode ir lá e apagar o fogo. Porque é o seguinte, porque isso aí é uma questão excepcional. Esse ano não ter festa da mandioca, final de semana passada era o final de semana que ia estar bombando com festa de mandioca. Exatamente. Nós não tivemos festa de mandioca, nós não tivemos um monte de eventos na cidade que eram costumeiros. Nós não tivemos nenhum evento no Brasil que era um costume, que é da tradição. Nós não tivemos nenhum evento de Semana Santa, que é uma tradição enorme lá no catolicismo, na Igreja Católica. Ou seja, não morre se gente não tiver um São João. Se gente passar um ano sem acender fogueira de São João, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Só morre. Então só morre quando a gente acende e chama um monte de gente para ir para casa da gente. Então isso aí é um fato que a gente decidiu isso pelo bem de Almenara, pelo bem do povo de Almenara, pelo bem da saúde pública e pelo bem do comércio local. Porque se a gente ajudar, nós vamos conseguir reabrir, nós vamos conseguir funcionar, nós vamos conseguir caminhar naquela harmonia que a gente deseja, que é economia e saúde. Mas a permanecer como as pessoas estão, parecendo que nós estamos no mundo encantado de Bob. Está parecendo que todo mundo está no mundo encantado de Bob, que ninguém está vendo o que está acontecendo, aí a gente tende a uma piora, que é o que a gente não quer. Nós queremos caminhar para melhorar, para evoluir, para a conciliação. Se não ajudar, nós vamos ter que caminhar para os extremos, que é aquilo que a gente não deseja. Lockdown. Que é o lockdown. Ô, Léo, eu tenho uma pergunta aqui, mandaram uma pergunta aqui. Bom dia, o último. Lá no posto de saúde central, tem caso de uma funcionária positivo, é verdade isso? Bom dia, último. Bom dia para você, Léo. O último tem sim, né? Inclusive lá está fechado hoje. Nós mandamos fazer a desinfecção. Desde ontem nós estamos fazendo a desinfecção do posto de saúde. E a partir de amanhã reabriremos com a equipe reduzida. Vamos colocar o pessoal que teve contato com essa funcionária em isolamento. E reabriremos amanhã com a equipe reduzida lá, com o pessoal todo com avaliação médica, com ok para funcionar. Entendeu? Então existe mesmo inclusive essa é uma funcionária nossa que está no Hospital de Alto Guimarães, está bem. E tá observado. Está sendo observação, é isso? Está uma observação. Isso é que é importante, isso a gente tem que estar vendo. Olha aí, ó, no posto tem. Uma das grandes riscos nossos é quando a gente vê a contaminação chegar na área da saúde. Na área da saúde. Porque é o seguinte, porque o nosso povo da saúde é o povo que tem um contato direto e um contato sempre presente com as pessoas. E outra coisa, e a retaguarda que a gente tem.
Se os nossos médicos contaminam, se as nossas enfermeiras contaminam, se os nossos agentes de saúde contaminam, quem é que vai cuidar do povo? E agora? Como que nós vamos ficar? Né? Então, se o corpo clínico do hospital contamina, como é que nós vamos fazer? Então, são essas coisas. É a gente ter a presença já de pessoas contaminadas dentro do comércio local, em estabelecimentos assim, bem significativos, em a gente ter situações como essa, que a gente precisa de respirar. Nós precisamos de cuidar daqueles. Nós temos 22 hoje, que está sob os nossos cuidados diretos, e mais 2.000 que nós estamos monitorando. Nós precisamos respirar. Se continuar nessa crescente, a gente pode chegar no nível da gente perder o controle completamente. É o que a gente não quer. Com certeza, isso a gente não quer. Agora... Outra coisa, última, assim, que é recorrente, que as pessoas me cobram, e a gente precisa deixar claro: as barreiras sanitárias, elas não têm poder de impedir. A pessoa chegou na barreira sanitária, aqui você não entra, a cidade está fechada para você. Isso aí não é ação nossa, não é a prefeitura que faz isso. A prefeitura, na barreira, orienta, monitora, coleta nomes e passa a fazer parte do rol das pessoas que nós vamos monitorar. Agora, dizer daqui você não entra, aqui você tem que voltar para trás, o que nós temos orientado as pessoas é isso. Agora, o uso ilegal da profissão, isso aí nós estamos no encalço, correndo atrás, já aprendemos alguns, e vamos continuar correndo atrás para a gente prender aqueles que estão usando ilegalmente a sua profissão, né? Principalmente que tem que contribuir, muitas vezes não contribui. E o que nos entristece é que a maioria dessas pessoas são formadoras de opinião, são pessoas conhecedoras da lei, são pessoas conhecedoras do certo e do errado, e que podem nos ajudar. Pode estar sendo mecanismo, vetor, carregando dentro do carro dele gente contaminada, inclusive sujeitando a própria vida dele e a saúde dele, que é o que pode acontecer, que a gente precisa ter um grande cuidado com isso. Falou em São João aqui, o pessoal fica alvoroçado quando fala em São João. Doutor Nagel, a Ademir fala que não vai ter o São João, a prefeitura vai passar a recolher. Está embasado na lei tudo isso, né, doutor? Bom dia. Bom dia aos ouvintes. O último, as ruas do município são bem de uso comum. E a autorização para se utilizar, obstruir, colocar qualquer coisa na rua, ela tem que partir do município. Então, se a posição do município é de que não haverá autorização para fechamento, para obstrução das vias públicas, a gente tem sim legalidade para impedir isso. Okay? Tem a legalidade e pode ser multado o morador ali. Havendo a previsão de que a festa ela não pode ocorrer por uma medida sanitária, e o descumprimento da medida sanitária, segundo o nosso Código Sanitário, pode ser multada também. Com certeza. Átila, eu vou falar aqui com a Átila, que depois eu falo com o doutor Arnaldo, porque tem um assunto aqui de Átila. Vocês fizeram uma reunião essa semana com alguns comerciantes, isso, inclusive uma das pessoas que estavam lá me falou: último, eu não sabia que o Átila era tão educado, mas tem que ser educado. A pessoa que Obrigado. O cargo que você está ocupando tem que ser muito educado, e você foi muito elogiado pelas pessoas que estavam lá. Você vê que eu sei de tudo, esse programa aqui é uma loucura. Átila, o que foi que teve essa reunião? Comerciantes que estavam querendo reabrir o comércio, como é que é isso aí? Depois você vai, é uma banana para descascar aqui, viu? Vamos lá, último. Bom dia para você. Bom dia, ouvintes. Realmente eu fui convidado para uma reunião no sábado, né, às 9 horas aconteceu essa reunião com um grupo de empresários também. Sim. Né, eu acho que rodou áudio aí na cidade inteira, os grupos de WhatsApp aí, a respeito do fechamento do comércio. Né? Isso, exatamente. E uma parte concorda, outra parte não concorda, e fica sempre aquela discussão, né? Aquilo que é essencial, o que não é essencial, né? Então, realmente é um assunto que, se deixar, rende reunião o dia inteiro, né? Então, eu fui convidado para essa reunião para que a gente, que eu transmitisse para o nosso prefeito a necessidade dessas pessoas que teriam em estar abrindo o seu comércio até para a sua subsistência, né? O que eu entendo plenamente. Então, até na sexta-feira, a reunião foi de manhã, então até na sexta-feira a gente tinha uma situação de
de casos contaminados, confirmados contaminados do Covid-19. Né? E, inclusive, eu cheguei a afirmar aí, mas a Ademir, já tratei com a Ademir vai falar também a respeito disso, Isso daqui a pouco a possibilidade, né, de reabrir o comércio, de flexibilizar ainda essa semana, né, com a realidade que a gente tinha até sexta-feira no fechado do expediente. Né. E aí foi discutido algumas medidas, né, nós vamos ter essa reunião, já tratei com a Ademir, nós vamos ter essa reunião para apresentar, para que essas pessoas, esse grupo de comerciantes que lá estiveram na reunião, apresentar algumas sugestões para que tente, pelo menos, chegar num consenso a respeito dessa forma de fechamento do comércio. Sim. Né? Então, como hoje a gente ainda não tinha toda a situação, eu acho que a gente não vai conseguir reunir hoje, né, Ademir? A respeito disso. E a Ademir acha por mais viável que a gente não tome nenhuma decisão sobre a abertura do comércio ou não, até que consiga analisar toda a situação do que aconteceu no final de semana. Que é o que a gente vai ter reunião com a equipe médica hoje. Porque quem toma a decisão não é você, Sim, né? principalmente porque nós temos um grande número de pessoas a serem testadas e nós temos uma quantidade de pessoas a receber alta. E aí o doutor Gustavo vai colocar para nós toda a situação para a gente poder tomar uma decisão. Dentro dessa reunião. Dentro disso. Por quê, Último? Porque é o que a gente havia falado. Até então, a gente estava caminhando, até quinta-feira, quando a gente estudou a possibilidade de flexibilização, a gente tinha tido 23, depois foi para 26. 26 e depois mais um. Mais um, 27. Aí a gente pulou de 27 para 37. E a gente ontem, ficou, né, conversando, eu, Léo, doutor Nangel, o dia do feriado, nós ficamos conversando na sexta, nós ficamos conversando no sábado, e ontem, dia domingo, até 12h40, nós ainda estávamos no nosso gabinete, analisando toda a situação, caso por caso, o Léo acionando o pessoal da parte da epidemiologia, a gente analisando as situações, fazemos videoconferência, fizemos videoconferência esse final de semana, assim, trabalhamos como nunca, passei um final de semana horrível, péssimo, do tanto de trabalho e de notícia ruim que a gente foi tendo. E a gente analisando e conversando com o Átila, né? O Átila falou da reunião, eu falei, Átila, não há obstrução nenhuma em ir à reunião, deve sim ir à reunião, nós nunca tivemos o gabinete fechado para dialogar com ninguém, mas nós dialogamos não é no achismo, não é, eu acho que deve fazer isso, nós dialogamos em cima dos dados, porque contra fato, arrumar soluções para contribuir para as coisas funcionarem. Nenhuma outra solução mais eficiente do que a conscientização das pessoas. Essa aí, Último, não tem preço. Essa aí produz transformação. É o que é capaz de mover uma sociedade, é uma transformação completa, é a conscientização de que nós vivemos uma situação. Se todo mundo conscientizar, começar a higienizar as mãos. Na zona rural, começar a usar máscara, porque o vírus não escolhe, não tem vírus urbano e vírus rural, não. É começar a usar máscara. Se as pessoas começarem a parar de viajar, sossegar. Nós temos casos aqui de gente contaminada que está para cima e para cima. É da cidade, eu não posso proibir, Último, eu não posso proibir quem é de Almenara, ir de Valadares, ir de Teoflotone, ir de Vitória da Conquista. Mas fica igual um gurgulho para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Aí quando contamina, aí contaminou. O quadro evoluiu, adoeceu, hospital. Aí se não tem vaga, cacete do hospital, cacete do prefeito. Olha você ver. Então são situações em que são administráveis. A maioria das situações, aquilo que está no nosso alcance, aquilo que é nosso, nós estamos cuidando com excelência, estamos cuidando até muito mais. Nós estamos muitas vezes fazendo papel de babá.
Porque nós temos que passar em lugar, falar, fulano faz isso não, Bota a fulano máscara. põe a máscara, fulano fica dentro de sua casa, fulano você está em isolamento. Ora, último, isso não é papel da prefeitura não, Aqui, último. ó, Ademir, Isso não é papel nosso não. Edna está lá em Belo Horizonte, em Betinha, ela está dizendo, último, aqui está aberto só o essencial. E aí, último, o questionamento, voltando à questão do comércio, que é uma questão polêmica, né, e que a gente entende, aí alguém fala, mas o essencial, gente, quem determina o que é essencial não é o prefeito, não. Quem determinou o que é essencial é uma portaria, é um decreto presidencial, né? Não sou eu, não. Se não for o prefeito que decidiu o que tinha que ser, o que não tinha, não. Eu tenho que decidir em cima da legalidade. Agora, se o presidente da República entendeu o que era essencial e colocou o que é essencial, eu aprendi lá no direito, quando eu estudei, que lei a gente cumpre. Então, assim, então a gente precisa ter essa consciência. Agora, isso não nos dá, na condição de essencial, o direito, né, de abusar, de infringir os nossos códigos sanitários, de desobedecer às nossas regulamentações. Hoje eu quero até fazer um apelo, um monte de gente falando para mim, prefeito, nós chegamos nessas oficinas mecânicas para levar nosso carro, 100% dos mecânicos estão sem máscara. Nós tivemos uma situação aqui que era para ter servido de exemplo. Né? Nós já tivemos situação de contaminação em oficina mecânica, que nós precisamos aprender com as situações. Então, assim, requer de nós essa consciência, requer de nós que o dono da oficina exija, ele é que é o empresário, é ele que tem que exigir. Aonde que está o papel do não essencial? É pressionar os essenciais a andar direito, a ter uma postura diferente, para a gente fazer o quê? Para a gente chegar no equilíbrio e conseguir manter a cidade na normalidade. Nós, essa semana, último, nós temos algumas decisões a serem tomadas. Nós vamos sair daqui para uma reunião com o Átila, doutor Nangel, Léo, eu, né? Nós vamos sair daqui para continuar, depois dessa entrevista, uma reunião, e nós vamos tomar algumas outras ações que nós vamos enrijecer em algumas situações para que a gente consiga. Eu não posso entender que um monte de empresários vão ser prejudicados por causa de um monte de outras pessoas que não estão cumprindo o seu dever de casa. Então, todo mundo tem que cumprir. Eu não tenho nem que te perguntar se vai abrir, vai flexibilizar. Não sabemos ainda. Você não sabe. Existe um desejo muito grande nosso de sim. O nosso desejo é sim, até porque nós precisamos diluir o fluxo das pessoas. Quando você pega, por exemplo, segunda e terça-feira, 22 e 23, você acha que essa cidade vai estar como, último? É uma loucura. Então, o que acontece? Se eu antecipo 2 dias, por exemplo, eu faço com que as pessoas não venham tudo em um dia. Eu consegui fazer uma diluição, nem sei se existe essa palavra, né? Mas se não existe, está existindo agora, só para o povo poder entender. Vai acontecer uma diluição, eu vou conseguir diluir em alguns outros dias a frequência das pessoas. Então você é a favor disso? Não sou, último, eu sou a favor de tudo aberto. Eu sou a favor de que tudo funcione. É o vírus que não está deixando as coisas funcionar. É a situação da saúde pública que não tem. E entre deixar tudo funcionar e salvar um tanto de vida, você não precisa nem perguntar de qual lado que eu estou. Eu estou do lado da salvar a vida. Eu estou do lado da responsabilidade com a vida. Eu sou um democrata convicto, né? E eu sou um humanista convicto, né? Assim, dessa questão de que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Então, assim, eu tenho dentro de mim a convicção, mas eu não posso fechar os olhos para dizer que se a gente não tiver uma ponderação e um ponto de equilíbrio, nós corremos o risco de o que, último? De cuidar demais de uma coisa e desbagaçar a outra. Você deixa me dar um bom dia para o doutor Arnaldo aqui. Ô, doutor Arnaldo, a gente sabe que é uma preocupação muito grande que toda essa equipe está tendo com a Covid, mas o que também as pessoas estão relaxando, a dengue não deixou de existir, outras doenças não deixou de existir aqui, e a coisa está, não é isso? É isso então, muito bom dia. Bom dia para você, doutor. Bom dia a todos, bom dia colegas de bate-papo aqui, bom dia população de Goiânia. Eu acho que uma coisa que está acontecendo hoje é a interiorização da pandemia. Com certeza. Infelizmente, era uma coisa esperada, talvez esteja acontecendo numa proporção além do que era esperada, mas infelizmente
É fato. Se as medidas adotadas aqui em Almenara não fossem tão acertadas, a gente hoje estaria aí com explosão absurda de casos. Nós temos hoje um percentual importante, porque além de já termos transmissão comunitária do vírus, nós temos empresas, tá certo, que circulam com seus funcionários, e essas empresas acabaram trazendo para cá pessoas infectadas. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade profissional, aumenta muito a responsabilidade administrativa, mas o mais importante, a doença está aí, ela tem a sua evolução natural e cabe a nós fazer o possível para que ela dissemine menos rapidamente, para dar tempo às autoridades administrativas, às autoridades do comércio, tá certo? Irem se adaptando. Porque, infelizmente, vai chegar um ponto, ela ainda não está no pico, vai chegar esse pico, e logo depois é que ela vai começar a declinar. Essas aqui na nossa cidade, que o prefeito e toda a equipe, que é uma equipe, não é só o prefeito, a gente sabe disso, eles estão tomando, está de acordo com o que a doença... Eu acredito que sim, pelo seguinte, não existe para essa doença um protocolo, mas esse protocolo, ele pode ser adaptável de acordo com a realidade local. Tem coisas que são imexíveis, mas acho que o que tem sido feito aqui é exemplar. Tem dado resultado. Tem dado. Caso a gente não tivesse nesse caminho, o índice de casos estaria maior e a gravidade dos casos também. Agora, isso aí só nos aumenta a responsabilidade. Com certeza. Tá certo? Se houver uma explosão de casos, eu não digo só em Almenara, mas em toda a região, nós não teremos estrutura médico-hospitalar para atender todo mundo. Hoje nós já temos o nosso caminho para isso, a Teoflotone, praticamente os hospitais de Teoflotone estão todos lotados. Continua 100%, né? E uma coisa importante, que a gente está falando em Covid, mas as doenças comuns continuam. Continua dengue, claro. continua chikungunya, continua zika, continua as gripes, resfriados atuais. Precisa tomar cuidado com isso também, né? Nessa fase de isolamento, a possibilidade de acidentes é maior, tá certo? A gente tem que tomar muito cuidado porque está acontecendo um aumento dos casos de alcoolismo, está havendo uma piora nos casos psiquiátricos. Bebendo muito. E com isso, os casos psiquiátricos estão chegando muito no hospital. Então, é preciso que a população se inteire disso para poder trabalhar numa linha em que seja menos nociva, tanto para a estrutura em si, quanto para a cidade e para as cidades vizinhas. Eu fiz a pergunta que a Ademir até respondeu muito bem ali, porque quando eu falei a respeito se estão sendo as medidas são cabíveis, porque tem alguns comerciantes, e todo mundo sabe disso, que alguns comerciantes não concordam com o fechamento do comércio, e tem que ser feito porque quando flexibilizou, aumentaram os casos. Então, isso quer dizer, o comércio está aí ativo na transmissão do vírus. Então, essas pessoas têm que ser conscientizadas de que se abrir todo o comércio, o vírus vai continuar expandindo e Almenara vai explodir. Vai explodir não só em Almenara, como em toda a região. E como a região aqui em torno acaba nos procurando, então nós vamos chegar aqui numa situação muito complicada, muito complexa, já que nós não temos, o nosso caminho, digamos, está fechado, que é a saída para o Teoflotone por conta disso. Exatamente. Porque o Teoflotone, e eu acho que é a situação exemplar, o Teoflotone está com os casos explodiram, evoluíram muito rapidamente. 20 óbitos. Mais de 500 casos. Já passa mais de 500 casos, 20 óbitos. já passa de 20 óbitos. Mais de 20 óbitos, né? E, infelizmente, porque o Teoflotone é um polo. E um centro em que de lá chega e sai muita gente. Então, o que está acontecendo lá, no meu entender, é exemplo do que acontece quando as coisas não são bem focadas desde o início. Ok, olha, eu nem ia colocar isso, não, viu, Ademir? Eu queria só aproveitar e falar um pouco aqui, porque eu acabei de receber até
mensagem aqui de policiais militares, Sim. né, sendo solidários, né, com o que eu estou falando aqui, e avisando, né, deixando bastante claro aqui para mim que eu reforçasse a questão, né, desses caroneiros, né, caroneiros aí que paga, que abrisse os olhos, que eles estão fazendo uma investigação profunda e vão passar a mão em todos, que demore o tempo que demorar, custe o que custar, mas que a prova da mensagem na internet, quando você coloca no Facebook lá, que você está oferecendo carona, aquilo ali é prova. Aquilo é prova cabal, aquilo é prova inequívoca. Depois que você colocou aquilo e seu carro foi apreendido, não tem negócio de você desmentir, desculpinha, falar que você não cobrou nem nada não, porque a prova tá contundente aqui. Então estão me alertando a respeito disso. Nós estamos buscando força e apoio na Polícia Militar, né, no Corpo de Bombeiro, né, falar das nossas barreiras sanitárias. Aparece muita gente criticando as barreiras, mas aparece muita gente elogiando. A barreira ali não é investigador, não tem ninguém da Polícia Civil ali. Tem gente que quer que a gente faça algumas coisas nas barreiras, que não tem como você fazer algumas coisas, né? Nós trabalhamos na barreira com boa fé, placa de outro lugar, a gente tem que parar, perguntar de onde que veio, anotar o nome, coletar, para onde você está indo, qual que é o destino. Tivemos vários casos esses finais de semana aqui de madrugada, com vans lotadas de pessoas, mas não era para Almenara. Nós acompanhamos, o nosso bombeiro civil acompanha até na saída da cidade, indo embora aí para a Bahia, indo embora para a Vila do Café, para esses cantos por aí, Mata Verde, para esses lugares aí, aqui em Almenara. Então, assim, a gente tem algumas coisas que a gente faz, mas às vezes as pessoas exigem que a gente faça algumas coisas que não é atribuição nossa. É o que eu voltei a falar. É muito fácil você colocar toda a responsabilidade em cima de uma. É você terceirizar. Ou então os engenheiros de obra pronta. Não sei se já viu falar nos engenheiros de obra pronta. Aí, os engenheiros de obra pronta é aquelas pessoas que depois que as coisas estão feitas, todo mundo tem uma opinião, devia ser assim, tinha que ser assim, é desse jeito. Né? Assim, nós precisamos de gente que contribui, que sugere, que nos ajude, que faça a sua parte também. Não adianta você ficar detonando a prefeitura, se você dá um péssimo exemplo, né, nas suas atitudes, no comportamento. Não adianta. Então a gente precisa de gente que contribui conosco para que as coisas funcionem. É isso que a gente está precisando. Olha, eu não ia tocar no assunto, porque fica parecendo assim, você está entregando a pessoa. Não é isso, mas já tem umas 10 pessoas aqui que mandaram a respeito de uma festa que teve com o pessoal da Taboca. Não foi só aqui, tem uma porção de gente aqui, a última. Eles estão isolados, mas inclusive um que foi constatado, estava lá no meio da festa e tinha pessoas lá sem máscara. Uma festa onde eles têm uma morada, eu nem sei onde é, mas está aqui, vai. Isso aí, quem é que... a Atilane que faz Tendo essas informações, pode encaminhar para a gente. Eu vou encaminhar para você todas essas informações, para você apurar. Porque não é possível tudo isso que tem sido feito aqui em Almenara, tudo que já foi feito para... a gente fala assim, quantos casos, Léo? 37. 37 casos hoje. Podíamos estar aí com mais de 100 casos se não tivesse feito esse trabalho que vocês estão fazendo aqui. Então, agora eu queria voltar a respeito do comércio. Fala aí, do fechamento do comércio, e a Ademir pode dizer muito melhor ainda do que eu. O fechamento, igual circulou nos grupos aí do WhatsApp. Sim. Não é porque o vírus ele não está no supermercado, no banco, na casa lotérica, naquelas atividades essenciais e que vão estar na loja de calçado, na loja de tecido, né, na loja de bijuteria. Não é aquilo que foi circulado nos autos. Né? O grande questionamento é isso. Na verdade, o fechamento do comércio é uma forma que a gente tem para inibir as pessoas de estarem circulando nas ruas. Infelizmente, nós não achamos outra forma, né? Não existe outra forma. Isso não é Almenara, isso não é particularidade de Almenara, não. Nova York fez isso, a Europa inteira. Basta acompanhar a televisão, a Europa, a França, a Itália, a Alemanha, a Espanha, Portugal, ficaram meses fechados. Nova York, que eu considero assim a capital do mundo, ficou meses fechado, né? Assim, que eu estou levando em consideração, último, que às vezes eu questiono até
Eu entendo, mas às vezes eu acho que falta também um pouquinho de flexibilidade. A Almenara ficou 29 dias fechado. As outras cidades aí, a maioria dessas ficou 89, ficou 90. Tem umas que nem abriram ainda. Ou seja, nós estamos, né, tem cidade que tem toque de recolher, tem cidade que tem lockdown. Almenara não tem nada disso. Almenara não tem nada disso. Tem um monte de cidades aqui. Almenara não tem nada disso. A Almenara reúne, a Almenara dialoga, a Almenara constrói junto, né? Ou seja, talvez é porque nós somos democráticos demais, é que talvez a situação está dessa forma, né? Eu não quero, eu acho constrangedor para o prefeito colocar o povo para ir embora para suas casas 18 horas. Eu acho que esse é um princípio completamente antidemocrático. Eu acho que isso é um princípio de você impedir a liberdade das pessoas. Eu não quero cercear a liberdade das pessoas. Eu quero trabalhar a consciência das pessoas. O mundo só vai melhorar, quando a gente for mais consciente, quando a verdade, quando a lealdade, quando a solidariedade, quando a amizade, quando o amor, quando essas coisas forem prerrogativas nossas. Nós não somos gente só para procriar, nem gente só para ganhar dinheiro, não. Nós somos gente para sobreviver, para viver em comunidade. Então se eu tiver que chegar num ponto, e tudo isso que nós estamos fazendo é para impedir o que o doutor Arnaldo falou aqui. É a gente impedir que o quadro, nós estamos caminhando de forma a achatar a contaminação. A gente está querendo evitar que contamine muita gente de uma vez só. Se a gente contaminar 50 pessoas numa semana, a possibilidade de ter gente que depende de hospital vai aumentar muito. Aí, ou seja, o hospital vai chiar lá. Lembrando que nós temos um hospital lá que não é... Outro dia eu vi uma pessoa questionando, prefeito mentiroso, né? Cadê os respiradores? Os respiradores estão no hospital e montados. E montados e funcionando. Você não pode levar respirador do seu carro nas costas. Só que só tem um detalhe, quando nós estamos montando o Hospital Deraldo Guimarães, nós não temos prerrogativa, o Hospital Deraldo Guimarães não tem prerrogativa de recusar atendimento de paciente, não. A maioria dos pacientes que já internaram na área Covid lá não é de Almenara, não. Então, ou seja, se passar gente mal em Mata Verde, em Divisópolis, em Palmópolis, em Rio do Prado, em Rubim, né, em Joaíma, o ponto de inicial é lá. Nós estamos num sistema único de saúde. Os respiradores estão funcionando sim, porém nós não temos nenhum UTI montada. UTI é diferente de respirador funcionando. UTI é mais completo, que você tem mais equipamentos, que você regula mais, né, a questão da sobrevivência da pessoa, que se acompanha mais o quadro de evolução da pessoa. Nós não temos, é zero UTI em Almenara. Então essa situação, o que não me falta é verdade. E talvez, as coisas estão assim caminhando num fluxo que as pessoas estão entendendo tanto, é porque a gente informa muito. Não tem nada debaixo do tapete, não tem nada mentindo, né? Eu não quero, para mim era muito bonito falar, nós só temos 5 casos em Almenara, nós só temos 8 casos em Almenara. Ô Léo, não vamos testar o povo não, porque se a gente testar o povo, nós corremos o quanto mais a gente testa, mais chance a gente tem de encontrar. E não tem problema que a gente tiver um índice grande, desde que o nosso trabalho esteja sendo feito, bem feito, e o resultado tenha sido satisfatório, não tem problema nenhum. Eu não estou trabalhando para pôr nada debaixo do tapete. Prefeito, então você não vai ser bem avaliado não, porque a Almenara tem casos demais. Eu falo, eu quero ser bem avaliado pela verdade. O que move o nosso governo é sinceridade e verdade. Eu não quero ficar pondo pano quente em cima de nada, nem esconder nada, não. Isso não é papel de um bom gestor e de um gestor que tem responsabilidade com o povo. Tem alguma coisa que vocês querem questionar aí, doutor Nagel? Não, eu quero fazer uma consideração aqui, pedir a colaboração do pessoal. E a gente recebe muita mensagem de gente incitando a população a sair de casa ou não fechar seu comércio e tudo. E assim, quanto mais as pessoas resistirem, quanto mais as pessoas circularem na rua, quanto mais as pessoas forem recalcitrantes ou insistirem em descumprir as medidas, mais vezes essas medidas de fechamento terão que ser repetidas. Ou, quem sabe, a gente não quer isso, mas chegar no ponto de ter que fazer um lockdown. Então, assim, a reabertura, a flexibilização do comércio depende também da adesão das pessoas. Então, quanto mais as pessoas ajudarem a gente isso aí, mais probabilidade existe da gente flexibilizar de uma vez por todas. Mais rápido, né? Isso. A coisa circula mais rápido. Sim, doutor Arnaldo. Eu gostaria de insistir numa sugestão que a gente já vem fazendo outras vezes também.
é parar de divulgar notícias falsas Fake ou news. notícias que não têm fundamento. Tá certo? Porque isso cria muita dificuldade, dissemina informação falsa, enche a cabeça das pessoas, tá certo? E o que mais está acontecendo é isso. A Covid, de fato, é uma doença grave, mas hoje ela é uma doença mais de boato do que de fato. Então, há que se tomar muito cuidado com isso, de não sair por aí esparramando o que ouve, o que viu, o que está na mensagem de zap, porque isso aí dificulta muito as nossas ações e cria um problema enorme, tanto para a gestão específica da doença, quanto para todos os graus de gestão, porque você não sabe, na verdade, o que está acontecendo. Então, tomar cuidado para não disseminar o que não se tem certeza. Com certeza. Só completando aqui, Último. Sim, completa aí. Completando aí, muito bem falado pelo doutor Arnaldo, nossa equipe está tendo algumas dificuldades com essa questão das fake news, porque chega muita coisa para a gente, de informação inverídica, e fica difícil da gente rastrear de fato. Ou seja, você perde tempo com uma coisa que a gente não sabe se é verdade. Então faça um apelo à população aí, que assim que se for para divulgar, que divulgue coisas nos nossos sites oficiais, no WhatsApp da Secretaria de Saúde, nesses meios de comunicação. Tem uma página da Prefeitura, qualquer coisa é só nos consultar o número nosso aí de WhatsApp, que a gente vai divulgar a informação verídica, porque fica dificultando o nosso trabalho, então não está nos atrapalhando de alguma forma isso aí. Entendeu? Então dissemina. Aí, porque eu vi, ontem chegou para mim, porque eu vi uma pessoa que chama fulano de tal, um bairro andando, e está positivo. Essa pessoa nunca passou nem na secretaria, entendeu? Nunca fez um teste, então não existe. Às vezes já perdeu o dedo positivo e fez assim, ó, tá positivo. Tomar cuidado com essas informações, viu, Último? E fazer um apelo à população aqui. Semana passada eu havia falado que a gente ia passar por 3 semanas difíceis, né? Graças a Deus, já vencemos, já ainda está sob controle, viu, Último? Quero deixar bem claro que ainda está sob controle isso, a gente está conseguindo ainda se dar uma cercada nisso aí, mas a continuar da forma que está, vai chegar um ponto que a gente não vai ter controle mais. E é o ponto que a gente não quer chegar. Nós não vamos ter perna mais para cercar isso. Entendeu? Você vê que dos 37 casos aí, tem muitos casos importados ainda, tem muitos casos num local só, numa empresa só, numa família só. Então tá dando para a gente segurar isso aí. Mas a continuar da forma que está, esse final de semana, eu nunca vi, eu comentei com a Ademir hoje de manhã, eu falei, nunca vi isso. Eu nunca vi, parecia que estava tudo normal, farra em tudo quanto é lugar, tudo funcionando belezinha. A coisa tá feia. Então, nós vamos pagar isso daqui 15 dias, o movimento desse final de semana. Nós já estamos pagando hoje o que aconteceu 14 dias atrás. Então, pedir à população que fique em casa, tente ao máximo não sair nas ruas para nos ajudar e que a gente está ajudando eles também. Por último, só em cima de informações erradas ainda, assim, sabe, Último? Assim, nossos telefones acabaram ficando assim, super, mega público. A gente não tem mais, nós não temos uma certa privacidade. As pessoas mandam mensagem de madrugada, de manhã, cedo, e ainda assim, Último, se a gente não responde, ainda manda um tanto de interrogaçãozinha para nós. Ou seja, uma situação bastante complicada. Aí uma pessoa mandou uma foto para mim do polo esportivo. Logo eu vi a foto, eu imaginei que podia não ser o nosso polo esportivo, porque o nosso polo esportivo é pintado, né? Todo pintado. E falando festa com cerveja, eu esqueci o nome da festa, né? Rave, não, outro nome lá que eu esqueci, funk. Festa funk agora em Almenara, em frente ao polo esportivo, com direito a cerveja, a tudo. Eu olhei na hora e falei, gente, eu não posso acreditar que nós estamos chegando nesse nível em Almenara, não posso. Acionei a polícia, porque a polícia é parceiro, né? O tenente Diogo imediatamente foi lá e respondeu para mim, prefeito, isso é fake, né? Não tem nada disso aqui. Ou seja, as pessoas estão, ao invés de nos ajudar, está complicando mais, estão pegando um tanto de informação que ela não tem certeza que a informação é verdadeira e está colocando. Então, além de desestabilizar o nosso trabalho, gera pânico, gera uma situação complicada, gera boatarias, né? Tá tendo isso aqui, tá tendo não sei o quê, tem gente contaminada andando. Nós estamos feitos, é o que eu falei aqui, eu acabei de falar para uma pessoa aqui, gente, nós não somos polícia não. Então, assim, algumas coisas que querem que a gente faça, que é você terceirizar a responsabilidade.
Você está querendo que a prefeitura faça um tanto de coisa que não é ação da prefeitura. Ação é a nossa ação, nós temos um limite até onde que ir. A prefeitura não tem gente, nem dinheiro, nem condição financeira para fiscalizar 46 mil pessoas, não, último, as pessoas têm que ter certeza disso. Nós não temos. Tem que ter é o que eu falo, nós temos que fazer a nossa parte. Agora, quando eu pego uma foto que manda para mim, que eu estou vendo gente que é formador de opinião, que é conhecedor da realidade, até gente que trabalha atende saúde, né? Fazendo farra, participando de farra, a única coisa que eu posso dizer isso é que é lamentável. Lamentável e lamentável. Porque é de onde a gente menos pode esperar, é aquelas pessoas que têm que juntar-se a nós num grande cabo de guerra que nós estamos fazendo para a gente manter a cidade viva, manter comércio aberto, manter a saúde em dias, não deixar ninguém morrer. Ora, último, então, fica difícil. Kevin fez uma pergunta, até achei razoável. Ele está perguntando, último, e estou vendo aí muita gente já se prontificando por São João na roça, aglomeração. Vai ter fiscalização também? É difícil, aí é difícil. É o que eu falo direto. Como a gente pega aqui, quantas mil propriedades você acha que a gente tem em Almenara? Quantas mil propriedades, doutor Arnaldo? Não faço nem ideia. Não faço nem ideia. Mas mais de 1000 eu tenho certeza que a gente tem. Mais de 1000 eu tenho certeza. Como que nós vamos ter? Nem se a gente tivesse um helicóptero, nem se a prefeitura tivesse um helicóptero, a gente conseguiria fazer isso. É o que eu falo. Agora, eu falo o seguinte, é o que as pessoas mandou. Essa semana eu recebi umas fotos aqui, que os negócios vazam mesmo, e a pessoa falava bem assim, Ademir, olha, palavras de quem mandou para mim, não falou Ademir não, falou prefeito, tomara que um capeta desse, bem assim, último, tá aqui, eu te dou pra você ler, tomara que um capeta desse que tá nessas farras aí, contamine. E quando chegar no hospital, mostra a foto para o hospital rejeitar, recebê-lo. É lógico que não pode fazer isso, e nem nós vamos fazer isso. Mas o sentimento da pessoa de indignação, eu entendi. Eu entendi o sentimento de indignação da pessoa. Qual que é o sentimento de indignação? É de saber que nós estamos fazendo nossa parte e as pessoas estão indo. Ou último, fazer São João, dançar forró, ni roça, não é momento para isso, não. É momento de a gente pedir à comunidade rural, gente, fique em sua casa, né, sossegue aí, fique quietinho em seu lugar, ajuda nós. Quando você adoecer na roça, vai ter que trazer para a cidade. Quem está na cidade pode ir contaminar quem está na roça. É uma situação difícil, uma situação que a prefeitura definitivamente não tem pernas para a gente agir em cima de umas situações dessas. Supermercados, vocês já estão fiscalizando? Não só fiscalizando, como nós já reunimos com eles, nós já conversamos com eles, nós já reconversamos, nós já falamos, refalamos. Então, assim, já fizemos tudo que estava no nosso alcance. Lembrar que da dona Cecília Magno, mãe do vice-prefeito, está ligada também, escutando a entrevista. Grande abraço para a dona Cecília. Grande abraço para ela hoje. Eu não vou ler a mensagem que ela mandou, não, mas tá. Tem mais alguma coisa para a gente colocar, Ademir? Eu acho que depois dessa reunião você vai mandar um áudio aqui, ou você vai vir pessoalmente falar. Nós vamos, no último, depois da reunião, né, no mais tardar até terça-feira ou quarta-feira de manhã, nós vamos fazer um vídeo, né, e vamos, sabe assim, divulgar o vídeo o máximo, mando para você. Se eu tiver condição, porque eu confesso para você, último, que os dias têm sido difíceis demais, eu dou uma passada aqui, nem que seja 10 minutos em primeira mão, para poder conversar com você, para poder informar da liberação que a gente tomou. Mas a gente está trabalhando muito confiante, a gente tem outras propostas, né, com respeito à permuta. Nós estamos dispostos a trocar dias, assim, tipo assim, prefeito, se a gente tiver que flexibilizar quinta e sexta, nós estamos dispostos a flexibilizar. Vai depender do resultado, deixar bastante claro isso. A decisão não é sua. A decisão não é minha, mas com quinta e sexta da semana passada, porque 24 vai ser feriado, 24 é quarta-feira, para a gente emendar quinta e sexta. Nós estamos dispostos a conversar. Nós precisamos ganhar espaço de menos gente na rua, de mais gente sossegada em suas casas, para diminuir o fluxo de contaminação, para diminuir, né, movimentação. Agora, nós entendemos que ficar em casa gera estresse, aumenta o índice de alcoolismo, psiquiatria, nosso trabalho psicológico aumentou consideravelmente.
nível de depressão aumentou. Último, quem é acostumado a ir para a rua todo dia, você ficar dentro de casa 60, 70, isso é um caos. Nós entendemos tudo isso, mas entre você ficar em casa e ficar estressado e você ir para a rua contaminar e morrer, qual que você prefere? Eu prefiro ficar em casa. Então a gente precisa de conciliar essas Agora coisas. tem uns também, quando abre a loja, não tem nem dinheiro para comprar nada, mas fica querendo entrar na loja. Mas a verdade é essa. E é isso que eu mais escuto dos comerciantes. As ruas estão cheias de gente, mas os comércios não estão bombando de vender, não. É o povo que está gurgulhado na rua mesmo. Você sabe aqueles gurgulhos quando está dentro do feijão, e você mexe no feijão e sai tudo assim? É desse jeito. Então, assim, e a gente precisa, então, de conciliar essas coisas. Eu falo sempre, Último, sai do lado de lá e vem para o nosso lado para ver a dificuldade que a gente está vivendo. Aberto sempre ao diálogo, à conversa, ao respeito às pessoas. Não sou a favor de ofensa. Tem gente, sabe, tentando ofender, assim, sabe, inclusive politizando a situação. Em nenhum momento eu nunca usei, não usarei, quem me conhece, desse momento para fazer política, para politizar situações. Não, nem estou lembrando de reeleição, a gente nem sabe quando que vai ser a eleição. Eu estou preocupado com vida, eu estou preocupado com Almenara, eu estou preocupado com o comércio de Almenara, eu estou preocupado com a economia de Almenara, eu estou preocupado com o hospital de Almenara, eu estou preocupado com a equipe médica nossa que está vulnerável, com a equipe de enfermagem nossa que está vulnerável, eu estou preocupado com o nosso povo, para a gente. Eu vou voltar a falar o que eu falei. Não fui eleito para mim governar cadáveres, eu fui eleito para mim governar gente. Eu não quero saber que nós estamos tendo que abrir covas adicionais do cemitério, que não está dando conta o que tem lá para a gente poder enterrar o nosso povo. Eu não fui eleito para viver essa situação. E também não fui eleito para falar que foi o prefeito que contribuiu para coisas ruins. Eu quero dialogar para a gente construir um caminho alternativo, de forma que a gente consiga colocar a Almenara para frente. Aí, o doutor Arnaldo, sim. Eu gostaria, assim, de fazer um alerta. Na verdade, o que vai garantir o controle dessa pandemia é uma questão de tempo e, principalmente, de vacina. Como é uma doença nova, não existe uma vacina definida. Existem várias vacinas em desenvolvimento e evolução, mas, seguramente, nenhuma delas estará disponível antes do começo do ano que vem. Então, a gente vai ter que nos acostumarmos, nos adaptarmos a essa realidade, porque, querendo ou não, a gente tem uma interferência muito importante na maneira como essa pandemia está acontecendo. E como essa vacina ainda vai demorar, nós temos que fazer a nossa parte, e muito bem feita, para evitar que a doença venha de forma exclusiva. Com certeza. Outra coisa, como é uma doença a nível mundial, então vai ter que ser uma quantidade enorme de vacina, que muitas vezes não há como se fazer isso de forma muito rápida. Então é possível que quando a vacina for desenvolvida, ela será desenvolvida e será aplicada em faixas preferenciais, até que toda a população possa ser imunizada. Exatamente. Então é importante que a gente perceba isso, porque até lá, até que isso aconteça, a responsabilidade nossa aumenta e muito, no sentido de não permitir que a doença venha de forma exclusiva. Isso aí sim, é função nossa. E é o que o doutor Arnaldo está falando, é o que a prefeitura está tentando fazer. A gente está querendo conciliar. É o que eu falei aqui. Esse momento de fechamento, eu acredito que até a vacina vier, nós ainda vamos discutir ele muitas outras vezes. Então é melhor a gente ter a disponibilidade de dialogar, é melhor a gente ter, né, a sobriedade de conversar, do que ir para a briga, para a confusão. Porque nós não temos vacina prevista, nós não temos medicamento previsto. A contaminação não chegou no pico ainda. Então pode ser que daqui até mês que vem, daqui 2 meses, 3 meses, muitas outras ações como essa a gente vai ter que tomar. E eu estou muito tranquilo se a gente tiver que tomar isso. Eu quero só agradecer, último, né, Ana Paula, lá da Alborana, quero agradecer Claudete, lá da Comunidade Paraguai, né, eu quero agradecer Karine, né, esposa do vereador Dilcim, que todos estão mandando contribuição aqui, estão parabenizando, né, Lela, lá do táxi, um abraço para a Lela da Associação Taxista, tem contribuído demais, tem demonstrado interesse em ajudar, nos parabenizando, falando, sabe, João do Cipó, né, falando assim para nós do nosso trabalho, e nesse momento a gente precisa de gente que
que nos ajude, que impulsione, que contribua, que junte-se a nós para o time crescer, porque nossa luta não é eu contra você, não é ele contra mim, a nossa luta é contra o coronavírus e em favor de Almenara. Quero te agradecer por essa oportunidade, Último, dizendo assim que é muito bom, né? Também Marconi da AMA acabou de mandar umas contribuições interessantes Grande aqui, Marconi. né? Eu quero agradecer, né? Assim, e cada um que tem ouvido, que tem participado e que tem nos procurado de forma leal, de forma respeitosa. Nós estamos sempre abertos ao diálogo. Alô, Marizinha. Né? E assim, e agradecendo cada um daqueles que tem ouvido, tem contribuído e tem nos ajudado. Com certeza. Olha, eu quero estar aqui amanhã ou depois dando o anúncio aqui, né? Com certeza a Demi vai mandar para mim. Eu quero agradecer vocês por mais uma vez estar conosco aqui na Almenara FM, trazendo as informações com toda lisura, com toda transparência que a população precisa saber e que a população continue dando apoio para que possamos sair dessa pandemia. Bom dia para vocês, amanhã já estarei de volta. Bom dia, Almenara. Bom dia, mamãe. CYC 758. Assim que decidir lá, você pode até, se você não quiser vir aqui, você não Pode o telefone, não pode? bota o telefone também.